Você tem facilidade para lidar com pessoas que pensam diferente de você, que têm uma visão diferente? Vem comigo que a lição vai estar explicando algo pra gente sobre isso. E aí, meus saleiros, minhas luminárias, bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Vira Crente, seja muito bem-vindo, você é parte fundamental desse canal aqui. E a gente junto aqui estuda a lição, tenta trazer de uma maneira mais simples, mais fácil para compreensão do nosso estudo semanal aí. E a gente está falando num tema geral sobre liberdade. Vamos entender então o título geral da nossa lição dessa semana? É o seguinte, né? Lidando com divergências. O nosso texto-chave está lá em Mateus 13, dos versos 24 até o verso 43. Ali está falando sobre a parábola do joio e do trigo. Aí nós temos a parábola do grão de mostarda, do fermento, e então a explicação da parábola do joio e do trigo. E tendo em vista o nosso título, o texto, dá uma lida aí. A gente vai para a nossa tirinha agora para poder compreender essa tirinha. Dá uma olhada comigo aí, nós temos 3 quadrinhos, vamos trabalhar esses quadrinhos. No primeiro quadrinho, na verdade aqui no quadro geral, a gente está vendo aqui o que parece um culto. E olha o que o irmãozinho fala aí, ó. No lugar da liderança eu resolveria facilmente esses problemas que invadiram a igreja. Aqui nós já vemos uma pessoa com espírito de crítica. Aqueles juízes que tem dentro da igreja, imaculado, que é melhor que todo mundo? Pois é, né? Eu acho que toda igreja tem um. E o rapaz, o outro irmão, responde no segundo quadrinho aí, não é tão simples assim. E ele volta retrucando, né? Só naquelas 2 fileiras ali eu vejo joio, joio, joio. Herege, herege, joio. Tem que cortar tudo fora. Então aqui ele já definiu quem é que merece salvação, quem não merece salvação, entendeu? E o último quadrinho, então, nós temos 2 anjos olhando essa conversa e o primeiro aí fala, né? O pobre tá achando que é o ceifeiro, tá achando que ele já resolveu o problema. E o outro responde, né? Segundo as escrituras, a atribuição não é dele. E é isso que a parábola do joio e do trigo vem contando pra gente, vem explicando. E a gente vai desenvolver isso durante o estudo da lição. Mas já de cara aqui nós vemos o seguinte, dentro da tirinha. Não é nosso dever julgar quem é que pode, quem é que não pode, quem é que está salvo, quem é que não está, porque muitas vezes nós julgamos as pessoas tendo referência àquilo que eu gosto, àquilo que eu acho que é certo. E a gente agora vai estruturar todo esse estudo no decorrer da semana com a lição. A gente falou aqui na semana passada que essa união, né, a gente já tem falado nessas 2 semanas, que essa união Estado e Igreja, ela começou ali com Constantino. Constantino ele trabalhou forte para que a igreja e o Estado elas vivessem juntos ali, né? A religião e o Estado. Quando acaba o reinado de Constantino, quem entra é Justiniano. E esse rapaz aí, esse novo imperador, ele colocou o negócio para o bicho pegou com ele. Ele colocou a lei o seguinte, a única religião que deve ser seguida é a religião católica. Inclusive, a supremacia papal começa no período de reinado ali de império de Justiniano, em 538. Ele faz um edito no qual ele coloca o bispo de Roma como cabeça de todos os outros bispos. E aquele que não seguisse essa lei, né, esse decreto, de seguir somente a religião católica, essa pessoa poderia ser até morta. E o interessante é o seguinte, até aquelas pessoas, né, os comerciantes, vendessem para alguém que não aceitasse a religião ali católica como a suprema religião, essas pessoas elas poderiam ser até mortas. Os governantes que acoitassem, né, que escondessem, que ajudassem essas pessoas, poderiam tomar multas exorbitantes. Então, assim, era uma coisa bem complicada, né? As pessoas que queriam seguir a Bíblia corretamente, como a Bíblia é, dentro dos princípios bíblicos, essas pessoas eram perseguidas, mortas, não podiam comprar e nem vender. Você já ouviu alguma coisa sobre isso? Quando a gente para pensar, isso na nossa mente hoje é impossível acontecer nos dias de hoje, mas a Bíblia fala exatamente o contrário. Se a gente pegar as profecias de Daniel, de Apocalipse, a gente vai ver que vai chegar um momento em que muito dessas coisas vão acontecer novamente. Você vai ter que escolher entre ficar do lado de uma religião que vai se unir com o poder político ou ficar do lado da Bíblia. Exatamente isso. Quando você vai para Apocalipse ali 12, 13, 14, ela deixa isso muito claro para a gente. Vai chegar um tempo que nós vamos ter que se impor do lado certo ou do lado errado. Sabe, os discípulos eles tinham uma ideia de querer fazer com que as pessoas que pensavam errado ou diferente, convencê-las à força. E Jesus mostra já nessa parábola
que não tem que haver violência, não tem que haver força. Se a gente começar a pegar a parábola do joio e do trigo, a gente vai entender muito bem isso. Por exemplo, a ideia que o dono ali do campo, o dono do terreno, tem daquilo, de não tirar o joio, de não arrancar, esperar o tempo certo. A gente vê ali exatamente o que Deus pensa, está no contraste com o que os funcionários pensam, né? Os funcionários, eles até se colocam à disposição. Se o senhor quiser, a gente vai lá e arranca. Esses funcionários, a gente pode colocar como se fôssemos nós, né? Na época, Jesus estava falando diretamente com os discípulos. Existe o tempo certo e as pessoas certas para fazer essa colheita. A parábola traz para a gente ali que é quando Cristo voltar. É o fim dos tempos. Então está tudo bem explicadinho. E ninguém pode tomar a decisão de arrancar aquilo ali antes da hora. E, como eu disse, tudo ali bem explicadinho. Quem tem essa função de arrancar o joio do meio do trigo? Os anjos, quando Cristo voltar. Isso foi uma ordem específica de Jesus. Então, quando a gente toma esse espírito do juiz, do ceifeiro, pega a foice, vou lá e vou arrancar o irmãozinho lá, que eu acho que é o joio, a gente está indo diretamente contra aquilo que Cristo pediu. Quando pediu, não, que ele ordenou. Tá entendendo? Essa parábola mostra para os discípulos ali que eles tinham que confiar na capacidade de Deus de resolver os problemas. Jesus contou isso para eles no início do ministério deles, para eles entenderem e evitar problemas futuros. Se todos tivessem seguido essa ordem de Jesus Cristo, a perseguição que aconteceu na igreja teria sido muito diferente. Na verdade, não teria nem acontecido. E isso é muito pertinente para os nossos dias hoje também. Como eu falei lá atrás, vou repetir de novo. Nós julgamos as pessoas, às vezes, pelos nossos gostos, achando que o que a gente gosta é o que é certo e o que é errado. Isso não é ponto para julgar ninguém. Na verdade, como a gente acabou de falar aqui, esse não é o nosso papel. O nosso papel é crescer junto, é mostrar o Evangelho e Cristo, junto com os anjos, que vão separar o joio e o trigo quando ele voltar. Mas essa parábola, ela não está dizendo que a igreja não tem ali o poder, vamos dizer assim, né, de disciplinar alguém, de remover alguém, na verdade, do seu rol de membros. O próprio Jesus deixou um conselho para a gente sobre isso, que está lá no livro de Mateus. O interessante é o seguinte, né, ali está falando de gentios, de publicanos. Jesus nunca usou força, violência contra essas pessoas. Pelo contrário, ele pregava, falava, a pessoa queria ouvir, tranquilo, não queria ouvir, aí era a pessoa que fez a escolha dela. E Jesus mostra isso para os seus discípulos. Não é usando força, não é magoando a pessoa, destruindo a pessoa. Mas desde que essa pessoa não queira viver os princípios que a instituição religiosa ali, que ela está seguindo, coloca, essa pessoa tem que ser removida. E Paulo deixa isso aí para a gente. Olha o que o Paulão fala em 1 Coríntios e 2 Coríntios. Ele dá um exemplo para a gente ali de um homem que não estava segundo os princípios que eles seguiam, e Paulo fala com os membros da igreja, ó, tem que tirar ele daí. Só que, quando a gente fala em remoção, em disciplina, isso também é um ato de amor, para a pessoa refletir, para a pessoa pensar, e não é abandonar, jogar a pessoa fora. Mas Paulo fala que naquele momento essa pessoa tinha que ser retirada daquele rol de membros. E depois, isso ele fala em 1 Coríntios, lá em 2 Coríntios ele já fala o seguinte, ó, a pessoa se arrependeu. Agora é obrigação da membresia, dos líderes, de irem lá. Vão buscar ele de volta, entendeu? Muita gente pensa que liberdade religiosa é o seguinte, eu posso pensar o que eu quiser e continuar dentro dessa igreja. Aí é uma distorção do que é liberdade religiosa. A liberdade religiosa, ela coloca a você que você pode acreditar naquilo que você quiser, mas se você acredita em determinada coisa que está fora dos princípios onde você está, você tem que procurar um lugar, então, que vai ter as mesmas ideologias que você. Liberdade religiosa é o seguinte, a gente fala que a igreja tem que respeitar o que eu penso. E da mesma forma que a igreja, que os membros de determinada religião não podem impor a você uma ideologia que não é a sua, você não pode ali também ficar dentro dessa igreja arrumando confusão, arrumando problema, querendo impor a sua ideologia. O respeito é mútuo, né? É uma via de mão dupla. A igreja não tem que dar palco para aquilo que vai contra o seu pensamento. Ela respeita essa pessoa vai procurar onde ela quer adorar. Isso é liberdade religiosa. Os grandes influencers, aqueles que trabalham com marketing, eles têm uma estratégia, ou seja, trazer algo que pode trazer uma afinidade, trazer algo que pode trazer, né? É fazer algo que pode trazer uma afinidade para aquelas pessoas que estão assistindo. E geralmente nós gostamos daquilo
que se parece com a gente. Estou mentindo? Não estou. Você tem afinidade com aquilo que mais se parece com você. Só que aí a gente começa, lembra que eu falei que nós julgamos pelos nossos gostos, por aquilo que nós achamos que é certo e errado? Ah, eu gosto de determinada música. Fulano está cantando a música nesse estilo aqui, aquilo ali é pecado. Quem disse que é pecado? A Bíblia não fala nada disso. É claro que existem diferenças. Vou te dar um exemplo. Quando eu era garoto, veio um trio de Angola fazer uma programação na igreja que eu frequentava. E a gente foi lá na igreja, né? Na verdade, na igreja central de onde eu morava. Os caras entraram na igreja dançando. Aquilo foi um choque para todo mundo. E teve muita gente que falou que aqueles 3 jovens estavam pecando, estava errado. Quem disse? Porque nós temos uma ideologia cultural. A cultura deles é outra. Eu acho lindo o povo africano ali dançando, adorando da maneira deles. Todos somos diferentes e a gente tem que ter muito cuidado com o julgamento. Como eu volto a dizer aqui, é aquilo que eu penso, aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero. E o que a Bíblia fala? Qual é o método de Jesus Cristo? A gente tem que ter maturidade. E é essa a palavrinha da nossa rede semântica. Maturidade. Dá uma olhada aqui comigo. Maturidade, o que a gente pode pensar que liga essa palavra dentro do contexto do que a gente está estudando aqui? Tem muitas, eu achei várias. E uma que eu achei muito interessante é o seguinte: prudência. Maturidade, a pessoa é prudente. Pensar, analisar, ter cuidado com o que falar, pensar antes, né? Meu pai sempre falou o seguinte: você tem 2 ouvidos e uma boca, isso quer te dizer algo, não é? A gente tem que ouvir muito mais do que falar. E dentro desse contexto, pensa aí nas palavras que vêm à sua mente, que estão ligadas à maturidade aqui, e troca uma ideia com a sua turma no sábado, quando vocês estiverem recapitulando a lição, tá ok? Do começo ao fim do ministério de Cristo, ele deu valor ali ao livre-arbítrio. A gente, como cristão, nós temos que lutar com as armas de Cristo e não com as nossas armas. Cristo nunca impôs violência. Falando de liberdade religiosa, a gente falou esse tempo atrás aí sobre a briga política que teve, né, dentro aí das nossas igrejas nos últimos anos. Eu vi um pastor, não da nossa igreja, mas fizeram uma pergunta para ele no Instagram falando assim: pastor, se Jesus vivesse hoje, ele andaria armado? Esse pastor teve a cara de pau, a palavra é essa, de falar o seguinte: não, Jesus andaria armado. Ele com certeza teria a arma dele. Bom, eu não sei qual é a Bíblia que esse pastor está lendo, mas a Bíblia que nós lemos, nós vemos na primeira lição, Pedro vai lá e dá-lhe na orelha de Malcolm com a arma. Jesus podia ter pegado a arma então e ter também revidado. Jesus fala: não, Pedro, para, não é isso, nada disso não. Jesus era completamente contrário à violência. Jesus entendia a liberdade religiosa a partir do livre-arbítrio. Então, ele nunca forçou as pessoas, pelo contrário, o amor. Nós temos que mostrar para as pessoas a nossa ideologia bíblica e aí cada um decide se quer seguir ou não e nós temos que respeitar isso. Quantos estudos bíblicos eu dei para as pessoas aí, as pessoas não aceitaram no fim, não quiseram e continuaram minhas amigas da mesma forma. O que tem lá em Mateus 7,32? O próprio Cristo falando: trata as pessoas da maneira que você quer ser tratado. Será que a gente quer ser tratado com violência? Ah, eu acredito em religião B. E a religião A vai me tratar mal. Será que eu vou me sentir bem? Aí eu vou tratar o outro mal? Então, realmente, como seguidores de Cristo, nós temos que seguir os seus passos e fazer às pessoas aquilo que nós queríamos que fosse feito pra gente. Pensa nisso, meu jovem. Você está sendo saleiro e luminária? Você está sendo aquele saleiro que está salgando tanto a vida da pessoa que a pessoa está morrendo de sede? Você está sendo a luminária que está iluminando tanto o olho do outro lá que o outro está cego? É isso que a gente tem que pensar e verdadeiramente viver a liberdade religiosa que Cristo ensinou pra gente. Apesar de Cristo ter deixado bem claro que nós não temos o poder de julgar e arrancar o joio, muitas pessoas têm feito isso no nosso tempo e nos tempos passados. Quantas pessoas se levantaram para arrancar, na ideia deles, o joio e eram cristãos sinceros que estavam sendo mortos, que estavam sendo destruídos? Esse espírito não é o espírito de Deus, é o espírito de Satanás. Ele trabalha dessa forma, ele impõe, ele coloca as pessoas para adorar e viver aquilo que ele quer através da força. E a gente vê na Bíblia que nunca foi assim. Cristo não quer isso, Deus não quer isso. Nós temos a liberdade de escolha. Cristo conhece muito bem a nossa natureza. Se a gente tentar consertar a igreja na visão nossa, a gente vai cometer muitos erros, muitos mesmo. Não estamos preparados para isso. Como a gente falou aqui durante toda a lição, nós temos que entender o livre-arbítrio e seguir o que Cristo falou. O joio e o trigo vai crescer junto e no momento certo ali o joio vai ser ceifado,
o juízo de Deus vai acontecer. Deus é amor, mas Deus é justo, mas não cabe a nós dizer quem está certo e quem está errado. Como a gente falou, a perseguição que a igreja romana colocou na época, isso foi muito forte. Na época não tinha imprensa, tinham poucos livros, e olha como funcionava. Isso é história, você pode procurar no Google, historiadores. A igreja fazia aquelas atrocidades e algumas pessoas registravam. O que eles faziam? Pegavam esses livros, queimavam. Falavam, isso não pode aparecer, isso não pode acontecer. Então a gente já vê por aí que tem algo muito errado, que tinha algo muito errado. Dá uma lida no livro O Grande Conflito, meu jovem. Se você nunca leu, procure ler. A gente tem que se preparar, a gente tem que se instruir. Liberdade religiosa, vai chegar um tempo que vai ser combatida, como a gente falou aqui. Nós vamos perder a nossa liberdade religiosa e a gente tem que estar atento aos detalhes para não se perder nesse meio. Ellen White fala pra gente, lá em Patriarcas e Profetas, que os nossos primeiros pais, ou seja, Adão e Eva, eles foram criados com o livre-arbítrio. A opção de obedecer ou não. Tava lá a árvore e tava lá, ó, vocês não podem comer. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Foi uma escolha. Eles tinham a capacidade de pensar, um discernimento, de ser obediente ou não. Nós temos esse discernimento. Jesus falou o quê? O joio e o trigo vai crescer junto. Os anjos vão ceifar e quando eu voltar, aí que a gente vai resolver todo esse problema. Quando alguém erra e tropeça e é disciplinado, até removido do rol de membros da igreja, a gente trata essa pessoa como leprosa. Lembra do conselho de Paulo? Não. Essa pessoa ela não vai seguir ali os nossos princípios daquela maneira, mas nós temos que estar junto, mostrando para a pessoa, com todo amor, com todo carinho, para ela se arrepender e voltar para os braços do Pai. Esse é o nosso papel aqui, tá bom? Simples agentes de salvação. Espero que você tenha entendido, que essa lição aqui, esse bate-papo tenha te ajudado a esclarecer alguns pontos da lição e manda bronca aí, estuda os livros do Espírito de Profecia, o nosso texto aí, procura nos comentários bíblicos algo que pode sempre complementar o seu estudo, tá ok? Um abraço para você, meu saleiro, minha luminária, até semana que vem. Tchau, tchau.